Can we get the mic? Oh, great. Good morning, Roots Tech. Bom dia a todos do Roots Tech. And good morning to all of E you who are bom watching dia a from todos que your own vocês que estão assistindo do sofá de sua sala. Eu sou a fundadora do Threeline.com e no final desta apresentação vocês vão saber um pouco mais sobre a minha e a história da minha família. is my couch. Esse aqui é o meu sofá da sala. This is me making a genealogical Eu estou discovery fazendo algumas descobertas genealógicas that I'm relying on sentada no meu sofá. all the secrets Isso quer dizer que eu uso a internet para revelar todos os segredos da minha família. Por que eu e tantos outros confiamos na busca pela internet? long hours. Eu trabalho muitas horas e eu só posso fazer esse trabalho de noite ou no final de semana. E os arquivos da cidade não estão abertos. E também é difícil viajar e ir para outras cidades ou para as localidades onde nós podemos fazer pesquisas. Então, não é a nossa primeira opção. E como muitos de vocês, é natural usar online. E eu I really want to be efficient. realmente quero ser eficiente, como sou eficiente em outras áreas da minha vida. Então, eu quero dizer, como vocês sabem, que nem tudo está online, mas muitas coisas estão, muito mais do que vocês imaginam. E nós só precisamos aprender a fazer a pesquisa online. E vocês vão ver que fizemos muito progresso bem da sala da nossa casa. E vocês vão ter descobertas que vão deixá-los surpresos. Então, espero que ao final dessa apresentação vocês consigam compreender melhor isso. Algumas coisas que algumas descobertas que eu fiz, como vocês, eu estava começando a genealogia com muita curiosidade, mas ao olhar para as nossas árvores e também para as nossas histórias, é incrível como é melhor do que nós imaginávamos. The challenge. O desafio, Remembered much ninguém vai se lembrar sobre a família do avô do meu avô. tree that my grandmother dictated. Esse aqui foi uma árvore genealógica que a minha avó ditou para mim. Aqui vocês veem os meus parentes, a avó, meu avô, e não tem nem os nomes dos irmãos. E o meu avô dizia que o pai dele era da Inglaterra. Então, como é que eu poderia descobrir outros ramos dessa genealogia? Então, a minha estratégia foi o seguinte. Primeiro, começamos com o que a gente consegue com a informação que tiver. E a única coisa que eu sabia era da infância do meu avô. Então, eu peguei o censo Born in 1916, daquele ano, 1916, e pesquisei o pai dele, Harry Davis, e eu sabia que ele tinha nascido na Filadélfia. E aí eu encontrei alguns registros grandfather with his aqui com o nome do meu avô. E vi que ele o meu bisavô nasceu em Nova York. moving on Então, seguindo adiante, to Harry's parents. eu fui para os pais do Harris, então, meu bisavô. Então, eu pude encontrá-lo em Nova York. Mais uma pesquisa no censo, eu fui pesquisar o nome Harry Davis em Nova York, naquele ano que eu tinha, e aí descobri os irmãos deles, a Jack e o Eve. E aí, After that, vimos alguns registros de antes de 1910. Isso aqui é o censo de Nova York de 1905, e aqui estão os pais dele e meu próprio bisavô Harris. out before. Então, eu descobri coisas que eu não sabia antes. Eles nasceram fora dos Estados Unidos, então esse aqui é todo o trabalho que eu posso fazer dentro dos Estados Unidos. Mas eu pude encontrar outras coisas ainda online sobre a família. Allowed me to track these O censo que me ajudou a encontrar esses novos pais e filhos e irmãos. marriage and death Pude encontrar certificados de morte, certidões de falecimento e de casamento, e também transferências da cidade da Filadélfia, to Philadelphia from Brooklyn. indo da Filadélfia para Brooklyn. Assim, eu pude ter o registro dessa mudança. Despite what my grandfather wanted, Então, his father was born in o meu avô dizia que o pai dele tinha nascido na Inglaterra, mas não. Eu vi que foi, na verdade, em Nova York. Descobri os pais dele e descobri seus irmãos também. Todas essas descobertas eu fiz no sofá da sala. Então, family oral history. quando eu comecei com a história oral da família, você deve fazer como eu, começar com aquilo que você tem. Federal and state censuses, which E depois ir passando para os censos estaduais, which is available
que estão muitas vezes disponíveis online, e aí você chega em outros lugares. Eu consegui encontrar esses registros vitais de Nova York através do Family Search, também outros sites. Se você também, através do outro website do estado da Filadélfia, do lugar da Filadélfia, eu pude localizar mais registros. Então, eu quis ver o que eu podia fazer depois. Então, eu fui, depois disso, visitar os cemitérios da Sarah e dos Isaac, em Manhattan, e foi uma experiência muito bonita para mim poder prestar homenagem a meus familiares lá. Eu usei guias que estavam disponíveis na Sociedade Histórica de Nova York, e também eu fiz um tour pela vizinhança, e eu nem sabia que tinha tido família que morara em Nova York. E eu também acrescentei um mistério que eu não sabia. Isso aqui é uma certidão de óbito do pai do Isaac Davis. E eu vi que a causa de morte dele foi uma fratura no crânio por cair de um prédio. Então, esse foi o próximo mistério que eu queria descobrir e ver o que exatamente aconteceu. Então, número 9. Como é que os meus bisavós emigraram? Então, o desafio era, eu tinha o nome deles, quando que eles vieram para os Estados Unidos, de onde eles vieram, qual eram os seus nomes originais. Eu acho que o nome que eles tinham não era o nome deles, de onde eles vieram. Então, essas árvores aqui começaram a melhorar porque a minha avó sabia o nome dos meus bisavós e sabia de onde eles eram, em Kiev. Então, novamente, eu comecei minha busca novamente por vendo os manifestos de chegada de navios e ver como eles americanizaram os nomes deles, vindo de onde eles vieram, da Rússia. Eles sabiam que os americanos não seriam capazes de pronunciar os seus nomes originais. Então, eu tive mais ou menos a ideia que meus bisavós tinham chegado mais ou menos nessa época, entre 1895 e 1910. Então, eu pesquisei em vários registros os nomes deles originais, e o que eu descobri é que o pai de Joseph tinha chegado à Filadélfia em 1901 e 5 filhos deles, não todos eles chegaram 5 anos depois. E a minha bisavó chegou ainda mais tarde, depois, nesse mesmo ano. Então, eu descobri que os nomes originais deles, que os originais do russo foram americanizados. Eu descobri também o nome da cidade de onde eles vinham na Ucrânia. E o que eu poderia fazer com esses pessoas que moravam em Nova York? Então, eu tomei um outro caminho, não necessariamente com as pessoas que eu precisava pesquisar, mas com outros que meio que cruzam o caminho deles. Então, eu fui tentar qualquer pessoa de Nova York que eu pudesse achar e outras pessoas que tivessem também chegado de navio e tentado pesquisar as listas desses outros navios. Então, eu pesquisei. Aqui eu estava procurando depois de 1905, nos registros já americanos, e eu encontrei uma irmã do meu bisavô e achei a petição dela para a nacionalização para a americana, e eu vi no manifesto que tinha o nome original, que me levou a outros manifestos de navios também com o mesmo sobrenome. Então, a história dessa família, eu vi que a primeira irmã chegou em 1905, o meu bisavô e o meu pai chegaram em 1906, e através dos registros de naturalização, eu consegui chegar nesses outros registros. Então, eu vi que o nome original tinha sido mudado e tinha sido americanizado, e aí, novamente, eu descobri outra cidade na Ucrânia que eu tenho intenção e gostaria de visitar. E agora sei que minha família vem de lá.
Então, muitos outros censos e outros documentos de navios de desembarque eu pude descobrir e vi alguns outros registros como esses que mostravam a compra de bilhetes de passagens. Então, essa foto aqui foi quando o meu bisavô comprou o bilhete de passagem para a irmã dele. Vocês podem ver aqui quanto foi pago pela passagem, o que é uma informação muito interessante de saber como a sua família veio para cá. Então, descobertas dia a dia, lugar a lugar, histórias das imigrações, tudo isso fez parte da história da minha família. Consegui o lugar de onde eles vieram e consegui até descobrir o nome original que foi depois, posteriormente, americanizado. Não, eu descobri tudo isso não apenas do sofá da minha sala, mas vi outras coisas que funcionavam, outras ideias. E isso não foi feito tudo só num dia, é claro. Mas, então, recapitulando, eu usei a história oral da família, os manifestos, os documentos de desembarque dos navios, outros detalhes referentes à naturalização deles nos Estados Unidos. E eu queria aprender um pouquinho mais depois sobre a cidade de onde eles vieram, para que eu pudesse entender um pouquinho mais sobre a vida deles nesse outro país e por que eles emigraram. Uma das coisas que eu achei foi um pouco de história sobre os judeus naquela área. E 6 meses antes da primeira irmã viajar, nós podemos ver que aquela cidade sofreu, os judeus naquela cidade sofreram um ataque. Então, dá para a gente criar uma relação entre causa e consequência. E também, outro mistério que eu quis seguir, esse aqui é o manifesto do navio que eles chegaram em 1905. Vocês podem ver que os nomes estão riscados. E uma semana depois, Molly e outras 5 filhos embarcaram. Então, quando ela finalmente embarcou, em novembro daquele ano, pode-se ver que o nome delas foi acrescentado no final do documento de embarque. Talvez ela tenha embarcado no último segundo, no último minuto. Então, por que ela veio de Liverpool para cá, levou 3 meses e meio de separação? O que será que isso tudo causou e quis dizer para ela? Então, agora, número 8. Quem era minha bisavó Ana? O desafio que eu tinha ele era do lado da mãe, lado materno do pai do meu avô, e qual seria o seu nome de solteira, de onde ela era? Para onde foi toda a família dela? E uma das melhores fontes era essa foto. E vocês podem ver aqui atrás que tem um número de mulheres e tem os 3 nomes das pessoas que estão na foto. Foi a melhor informação que eu consegui. Então, eu consegui, com essa informação, e o que eu sabia já do meu pai, eu fui buscar nos meus sites costumeiros e eu cheguei até Pittsburgh entre 1900 e 1968. Quando ela morreu, eu fui ver todos os registros. Então, eu vi que alguém já tinha colocado na internet toda aquela árvore genealógica. Então, foi maravilhoso encontrar isso tudo. Eu não tive o mesmo sentimento de vitória como antes, mas, enfim, eu encontrei tudo feito. Ou seja, já estava pronto. Eu ainda consegui me conectar com outro pesquisador que estava fazendo progresso também. E encontrei mais família que tinha vivido em Nova York 1 século antes. E eu não tive que sair do sofá da minha sala para fazer nada disso. Existem muitos sites onde vocês podem ir para pesquisar mais. Esses todos que eu estou listando aqui, o Ancestry.com e os demais. Uma observação importante. As árvores genealógicas na web geralmente estão erradas. Então, você precisa verificar todas as pesquisas que foram feitas. Então, eu tenho uma frase para vocês. Pesquisador, tenha cuidado. Mas ainda havia um elo faltando. Eu não tinha conseguido nada sobre essas mulheres atrás da foto. Então, no número 7, eu estava procurando a Abe.
E eu descobri que eles imigraram para os Estados Unidos. Então, meu desafio era: o que mais eu poderia aprender sobre a família deles antes de sua chegada, além da chegada nos Estados Unidos? Agora vamos falar sobre pesquisar uma pessoa em detalhes. Então, cada lugar que ele morou, o Abe, eu fui buscar todos os registros disponíveis no período de vida dele. E em árvores e outros manifestos, outros documentos que eu olhei, existia outras camadas de documentos a serem pesquisadas. Uma das coisas importantes para o genealogista é que a sua pesquisa vai depender muito do seu tipo de família, de ancestrais, onde eles moraram, que afiliações eles teriam, organizações sociais ou religiosas, enfim. Cada grupo tem as suas oportunidades próprias de pesquisa. Por exemplo, registros bancários que eu consegui, isso, para mim, ajudou porque mostrou a imigração deles para Filadélfia naquele período. Então, se alguém aqui faz parte da minha pesquisa, da minha árvore, tem bastante coisa que já está disponível. Você precisa se focalizar, se centralizar no lugar e no tempo para poder achar os registros. E você tem que achar os registros que vão de encontro às suas afiliações sociais ou religiosas. Será que eles incluem informações úteis para você? E aonde elas se localizam? E quanto tempo? Você pode procurá-las online? Você pode fazer um pedido para algum cartório, para algum lugar, e esses registros serem enviados por correio para você ou alguma outra forma? Uma coisa importante é saber que os detalhes dos registros. Então, por exemplo, o caso de achar uma certidão de óbito de alguém que morreu em Nova York. Então, o que eu vi logo de cara é que em Nova York, os registros vão estar com a cidade e não com o estado. E aí você precisa saber em que cidade, que localidade essa pessoa faleceu. E você precisa saber o tempo, o período, porque os registros são completamente diferentes em períodos de tempos diferentes. Como eles são pesquisáveis e a informação que eles têm. Então, eles são uma forma excelente de conseguir os nomes dos pais do falecido. Se os pais não estiverem lá, talvez eu não vá fazer essa pesquisa e gastar meu tempo aí, porque eu não vou conseguir o que eu preciso. Então, no caso dos meus ancestrais, que eram judeus europeus, eu vi que eles emigraram para Filadélfia, em Pittsburgh, e por aí eu vou acrescentando outras pesquisas. Não se desanime, porque se você não tiver esse tipo de registros, você deve aplicar as mesmas técnicas à sua família e tentar outras opções. Uma das áreas, essas são algumas das áreas que você pode achar registros. A gente começa muitas vezes com o nascimento, através dos registros do governo, registros religiosos, de batismo, de crisma, de nascimento. Então, eu fui buscar na cidade de origem deles naquele período. Existem registros diferentes governamentais. Por exemplo, aqui existe um censo da Rússia que eu pude encontrar antes dele ter imigrado, e a cada 10 anos era feito esse censo. Então, eu pude encontrar online algumas informações sobre ele e sobre a sua família. Foi muito útil. E também os documentos de imigração, como vocês viram, e os documentos de naturalização. E aí eu pude descobrir os nomes originais deles. E no final, eu vi que na Rússia havia uma lista de votação onde ele morava, e nos Estados Unidos existia registros militares. E eu pude encontrar os meus nomes nos dois. E outro evento é o casamento, que pode ser também pesquisado, registros civis ou religiosos. E eu consegui isso online também. Vi a sua certidão de casamento e também através da certidão de débito. Eu, através da minha pesquisa online, pude buscar também, e também coisas que eu pedi por correio que foram enviadas para mim. Então, novamente, só para revisar toda essa informação básica, você tem óbito, casamento, nascimentos, também os censos,
se eles estavam nesse país, ou outros períodos, se estavam em outros países, e também registros de imigração. Você também tem informação em outras áreas que você pode encontrar através das viagens que eles fizeram cursos, propriedades que eles tinham, jornais também, são muito úteis, registros do governo, municipais e também registros militares. Então, essa lista vai ser diferente para cada um de vocês e cada lugar. E vocês realmente precisam buscar mais a fundo para saber particularidades dos seus ancestrais. Então, eu não vou poder passar por todos os detalhes, mas eu quero mostrar um dos registros muito interessantes que encontrei, que é um registro da Segunda Guerra Mundial. E eles saíram para mim, eu coloquei no PowerPoint aqui os dois registros. E aqui, essa parte que eu sombreei, fala que ele não tinha o seu mindinho. Então, eu descobri através dos ancestrais, e ele não tinha lembrança que o Abe não tinha o dedo mindinho. Então, eu descobri que ele teve sempre se falava dele que ele era um homem muito religioso e tudo, e a resposta que eu tive foi que ele não tinha o dedo mindinho, e a próxima pessoa aqui dizia que, ou seja, eu descobri que os registros foram escaneados de maneira incorreta. Não era exatamente o que parecia. Depois eu vi que ele tinha, na verdade, os seus defeitos físicos não tinha nada a ver com a falta do dedo mindinho, mas com algumas coisas que ele tinha no rosto. E assim eu tive uma ideia melhor da vida dele. E pude recolher outras fotos de família, como essa aqui, tão incrível, com aquela que seria a sua esposa, a minha bisavó, e outras pessoas, consegui falar com outros parentes também no sul da Filadélfia. E fui à vizinhança onde ele morou também, onde ele cresceu, e pude ter uma ideia de como era a sua vida. Agora, sobre a bisavó Ana, eu fiquei imaginando para onde raios foram os Bancroft's. E eu não consegui encontrar nada dos familiares da Anna Bancroft. Eu não conseguia nada. E eu ainda, essa época, só tinha os nomes na fotografia. E será que a minha avó inventou esses nomes? Será que não eram os sobrenomes corretos? Eu não conseguia nada. Talvez vocês já tenham ouvido. Ou seja, você chega numa parede que você não consegue penetrar, e foi isso que eu senti. Isso é muito comum. Isso acontece com todo mundo e pode durar por anos, até décadas. E quando você está pesquisando mulheres, é mais difícil ainda. Bom, por que é mais difícil? Porque geralmente as mulheres, de onde elas vinham ou de onde elas vêm, as mulheres mudavam o seu sobrenome original para assumir o nome do marido. E às vezes elas eram, se falava delas como um outro sobrenome. E há muitos livros que se dedicaram a explicar essas coisas. E, ao conversar sobre essas estratégias, sabemos que muito depende das particularidades do seu tipo de ancestral. Vocês vão ver aqui que, mesmo depois de muitas pesquisas, muitos anos de pesquisa, eu ainda assim consegui fazer isso aqui do sofá da sala. Na verdade, esse mistério eu tive que desistir. E os resultados que eu consegui foram os seguintes. Eu pensei o seguinte, me veio uma luz de repente. E, às vezes, as melhores descobertas não vêm da preparação ou da metodologia ou da sua inteligência, mas simplesmente da sorte. E, ao procurar em jornais, Soki e o último nome, eu vi, porque eu fui procurar esses nomes nos jornais. E achei isso num anúncio. Esse tipo de anúncio era de um processo legal sobre uma pessoa falecida.
para tentar encontrar herdeiros dessa pessoa. Então, esse aqui é o tipo do anúncio que eu estou falando. O primeiro nome aqui é Annie Soki. Essa era a família que eu estava buscando. E ao ler a lista, aqui eu achei um Benkoff, achei outro Benkoff, achei outro Benkoff, mais um e mais um. E aqui mais Bank, que talvez pudessem ser Benkoffs e tenham mudado para Bank. E aqui um nome que se chamava, um nome de Ida. Ida, eu me lembrei que era uma das mulheres atrás daquela foto. Então, eu fiquei imaginando se ele era irmã de uma daquelas Souk. E talvez todos eles, descobri que todas elas eram da família Benkeff e consegui 34 nomes. Em 1942, estavam vivos nos Estados Unidos. Então, eu vi como eles todos se encaixavam. Pelo menos eu tinha os nomes para começar. E eu agradeço tanto por alguém que fez essa pesquisa em Nova York e colocou esse anúncio de jornal. E que me permitiu achar os meus familiares de Nova York. Então, eu estava aqui andando de metrô para lá e para cá em Nova York, buscando essas coisas, e eu encontrei um arquivo enorme. E a melhor parte de tudo foi descobrir o que as pessoas estavam herdando e quanto. E muitas páginas aqui me deram a árvore genealógica dessa família. Cada nome, cada relacionamento com a família, cada laço familiar me deu mais do que 50 pessoas. Eu fiquei extremamente animada. Eu fui para o Google e vi uma prima que era descendente dessas pessoas e vi registros de imigração e vi também uma história de deportação, que essa é uma história que vai ficar para outro dia. E eu vi aqui o seu último nome e a cidade de onde eles eram. Então, eu despendi anos até chegar nesse registro. E então, eu consegui suplantar esse muro. Mas vocês veem que, mesmo assim, com esses momentos esses relâmpagos que vêm na nossa cabeça de luz, mesmo assim, eu consegui algumas coisas e não consegui outras. Mas eu consegui, através de uma interseção, não exatamente familiar que eu estava buscando, mas outros que os caminhos se cruzavam. Então, agora olhando para o lado do meu pai, o meu desafio eu queria encontrar evidência para as origens de outra família. E aqui, a família Hepsis. E o que eu comecei por causa desse livro que vocês veem aqui, que um primo escreveu em 91. Isso aqui mostra, e ela menciona o nome da cidade da Hungria, de onde eles vieram. Então, na verdade, ela não fez uma pesquisa mais profunda para saber. Então, eu que tive que descobrir o resto, antes deles terem vindo para os Estados Unidos. Então, minha estratégia foi, primeiro, eu tive que descobrir os registros que sobreviveram dessa comunidade judaica do século XIX. Busquei registros com esse nome Rubutis, que era o nome original da família, e descobri que a Igreja Sud tinha microfilmes desses registros da comunidade judaica da Hungria. Eles foram indexados online e estão disponíveis. E aqui eu achei, como vocês veem, os meus bisavós, o registro de casamento deles na Hungria, em 1902. Então, um grupo de interesses da Hungria conseguiu voluntários para fazer esse trabalho na Hungria. Por isso é tão importante vocês descobrirem que grupos estão trabalhando nas comunidades que vocês precisam pesquisar. E graças à generosidade de voluntários como estes, eu consegui o que eu precisava e vocês também vão ter nessas pessoas amigos para ajudar a cavar, a achar esses registros onde eles estão. E eu vi que a família vinha de pequenas cidadezinhas dessa localidade e vi que meus bisavós foram casados na Hungria, não na Pensilvânia. E depois eles emigraram e eles, na verdade, tinham emigrado, voltaram para a Hungria para casar e depois voltaram para os Estados Unidos. Descobri que meus bisavós
eram primos diretos. E tudo isso eu descobri do sofá da minha sala. Os recursos que eu usei revisando foi aquele livro de história da família, fui até os registros que estavam indexados sobre aquelas comunidades judaicas na Hungria, e depois o próximo passo foi ir para o próprio Centro de História da Família, que incluía todos os microfilmes que já tinham sido copiados e registrados online. Então, esse ramo, para aqueles que não sabem, é um ramo é a Biblioteca Genealógica da Família, é um ramo da Sociedade Genealógica. Ou seja, eu tive que sair agora do meu sofá e ir olhar os microfilmes da Biblioteca Genealógica, e eu pude ver os registros originais. Eu consegui um tradutor que falava húngaro para poder traduzir para mim, e vi aqui os seus irmãos, que me permitiu continuar essa pesquisa. Aquele livro que eu recebi em 91, com Genealogia da Família, me mostrou outros nomes que eu queria saber mais. Então, eu queria saber o que aconteceu a eles no período que eles estavam nos Estados Unidos. Então, esse livro incluía algumas informações específicas sobre o meu bisavô quando ele se estabeleceu na Pensilvânia. E eu vi que ele construiu uma sinagoga e começou um cemitério judaico também na cidade. Então, o meu bisavô, eu fiquei impressionada de saber que ele tinha feito tudo isso. Ou seja, então isso era... o genealogista quer provas mais confiáveis para ter certeza que as histórias eram verdadeiras ou eram só coisas que a família falava sem saber bem. Então, os recursos não vão ser de nenhuma utilidade se você não for específico. Você vai ver técnicas que você pode aplicar à sua própria família ao conhecer essas pequenas cidades de onde eles vieram. Mas vamos aqui ver essas técnicas que são singulares para a genealogia. Registros genealógicos online. Em um caso típico, você coloca ali no Google o que você quiser, você vê os resultados e você vê se consegue alguma coisa. Ótimo. Na genealogia, muitas vezes, você tem que pesquisar o local, que é a ferramenta de busca daquilo que você quer pesquisar. Então, eu busquei aqui, coloquei o período entre 1900 e 1920. Isso aqui já se tornou mais específico. E eu consegui essa lista que não me servia de nada. Então, agora, se eu for no Google e buscar o índice de Nova York, da cidade de Nova York, eu consegui aqui o grupo genealógico italiano da cidade, que tem recordes vitais de Nova York. Essa ferramenta de busca me deu nomes e datas, e agora sim eu consegui uma lista que se cruzava com aqueles critérios que eu dei. Então, isso aqui envolve, primeiro, buscar as ferramentas de busca que vão realmente trazer informações significativas. Fazer buscas de Google, como você faz para tantas outras coisas. Então, eu sei que parece simples demais, mas é assim que é feito. Vá buscando novas ferramentas de busca. O que eu encontrei, que foi muito útil, foi um website que mostrava um projeto da comunidade judaica. E tinha muitas informações de toda a minha família de Pittsburgh. E isso foi... Eu tinha relatórios em detalhes. Vocês vão ficar impressionados com a quantidade de informação que poderão encontrar também. No meu caso, eu vi históricos da sinagoga, começando com a dedicação da sinagoga, depois um incêndio que destruiu, e depois a dedicação de um prédio melhor e mais bonito em 1914. E aqui eu vi os nomes do meu bisavô e o envolvimento dele nesses projetos. Outra coisa foi o banco de dados online. Foi útil não apenas para achar meus ancestrais, mas também as suas lápides, que tinham mais informação ainda para continuar a minha pesquisa. Então, eu vi
muitos desses nomes da família Hepsis, como dizia naquele livro genealógico, que eram nomes hebreus. Então, eu pude encontrar as sinagogas, os registros de sinagogas, em arquivos de Pittsburgh. Tinha 16 caixas de registros. E imagine para onde eu fui logo depois, para Pittsburgh. Então, quando eu encontrei isso aqui, eu tive, na verdade, que sair do sofá da sala e ir para Pittsburgh. Então, aqueles dias significaram muito para mim. E eu tinha os arquivos das sinagogas. Eu estava tão nervosa quando eu comecei a abrir a primeira caixa, porque ia ser um momento que ia provar se essas histórias eram verdadeiras ou não. E meus esforços foram recompensados quando eu encontrei aqui a história daquela sinagoga. Aqui foi a eleição do primeiro oficiante da sinagoga. Aqui, em 1896, como eles compraram a terra, e novamente eu vi o nome do meu avô envolvido nesse projeto. Aqui, em 1901, o acordo, o contrato para a construção, e aqui, novamente, eu vi o nome do meu bisavô, e aqui, novamente, o nome da minha bisavó no registro de cerimônia da abertura, da inauguração. Então, eu vi o nome do meu bisavô em praticamente quase toda a página. Então, eu vi que ele estava envolvido em todos esses detalhes. E aqui, em 1902, eu vi que ele comprou uma caixa de uísque. Então, primeiro, todas essas histórias eu vi que eram verdadeiras, do cemitério, da sinagoga. Os recursos que eu usei foram jornais da cidade de Pittsburgh. Eu usei o website e os registros de óbito. E usei esses sites aqui. E tudo isso, você se lembra, eu acessei do sofá de casa. E, novamente, bom, aqui eu tive que deixar o sofá de casa e ir para Pittsburgh e pesquisar esses registros incríveis que me deram tanta informação sobre a minha genealogia. Então, número 3, sobre... Aqui foi um pouco complicado. Essa família não era diretamente minha, mas fui eu que fiz as descobertas para esse meu outro familiar. Então, aqui a minha descoberta de familiar número 3. O Justin tinha começado a genealogia e me falou de uma história, como começou tudo para ele. O pai e o tio deles receberam seus nomes por causa de 2 outros familiares de Nova York. Eles não sabiam nada mais sobre isso. E um dia, eu cheguei no meu tio Anthony e vi que o último nome dele era Jakubowski. Então, eu vi, a única coisa que o meu amigo sabia era buscar nas ferramentas de busca para ver o que nós conseguimos descobrir. Aí eu ri. Nossa, não tem. Eu acho que o nome dele não vai estar em nenhum desses lugares. Mas eu estava errada. Eu descobri esse John Jakubowski, que morreu em 1897. E, na verdade, o obituário de Nova York deu algumas informações. E eu vi a conexão dele com o prefeito. Então, nós fomos até o cemitério onde a família dele foi enterrada. E todos esses detalhes das lápides estão num website próprio para isso. E aqui vocês veem consegui um outro nome que na lápide fala que o pai dele tinha nascido na Filadélfia. Então, o Justin apenas tinha começado a sua pesquisa e eu tive uma ideia. Eu pensei, só tem uma maneira de uma pessoa judia ter chegado em Pittsburgh. Eu imaginei que eles eram relacionados, parentes dos primeiros judeus, portugueses e espanhóis que imigraram para os Estados Unidos. Como é que eu posso provar que o meu palpite está certo? Então, eu comecei a me tornar tão familiarizada com as fontes que você já sabe, você começa a saber onde pesquisar as coisas. Então, nesse caso, eu pensei, se ele está relacionado a esse tipo de ancestrais, eu talvez ache no Jane.com.
Então, eu fui lá. Aqui eu achei o Abram Phillips e consegui 6 gerações de familiares para ele. Aqui está ele com os pais e com os avós. O avô dele era um ancestral reconhecido, então, novamente, uma informação incrível. A esposa dele era judia. E, na verdade, foi um escândalo, porque ele se casou com uma judia. Então, eu encontrei um livro online que mostrava como eles se conheceram, como eles se casaram, e continuando, buscando na parte judia da família, eu vi que o pai dele foi o fundador da parte leste da Pensilvânia. E agora, seguindo para os avós do lado materno, vi que eles foram fundadores da localidade de Savannah, na Geórgia, e que eles fugiram da Inquisição portuguesa. E do lado da mãe, novamente, chegamos aos pais que também tinham fugido da Inquisição e foram para Savannah. E conseguimos alguns registros pessoais de um médico. Ele era um médico pessoal do rei João V de Portugal antes de fugir. Tudo isso eu descobri numa tarde. E para o Justin, que ele não podia nem imaginar que ele iria conseguir tudo isso, ele ficou de queixo caído quando viu tudo que conseguimos encontrar para ele. Até o século XVI da família dele. Então ele pensou, mas sobre a questão que eu levantei de não confiar em tudo que a gente acha online? Então, eu fui pesquisar mais as primeiras famílias americanas judias. Isso é pesquisável online. Então, achamos em todos esses sites genealógicos e fizemos essa pesquisa para buscar. E existem muitos registros importantes, como, por exemplo, os registros das famílias que vieram no navio Mayflower com os puritanos e todos. Você tem que pesquisar, de qualquer maneira, todas essas fontes. Registros, a meta do pesquisador deve ser conectar a sua linha genealógica com essas outras. E você pode imaginar que, para quem tem famílias americanas, existem muito mais outros registros online e centenas de outras fontes de pesquisa. Então, o que eu descobri aqui? Numa única tarde, no meu sofá, que os ancestrais do Justin vieram fugindo da Inquisição, que eles fundaram cidades na Geórgia e na Pensilvânia. Eles fizeram parte da Revolução Americana e que um dos ancestrais dele era médico do rei de Portugal. E tudo isso eu descobri no sofá da sala. Então, achei obituários dos jornais de Nova York, registros de óbito e também no cemitério, e estas Jenny.com e outros sites. Descobri a história do casamento escandaloso entre uma judia e um não-judeu, e novamente no mapa do cemitério e nos jornais do século XVIII e XIX da Filadélfia. E alguns desses sites aqui são alimentados e administrados por voluntários, e são pessoas que estão ajudando você nas suas próprias descobertas. Então, existiam muitos outros arquivos nos cemitérios em Nova York, na Filadélfia, em Nova Orleans, em Baltimore, em Mississippi, e a lista vai crescer conforme você continuar a sua pesquisa. Aqui foi quando a casa do Jakubowski em Mississippi. Então, não apenas o trabalho que nós fizemos, você tem tanto trabalho a ser envolvido quando você quer pesquisar um local em particular. E, às vezes, você pode conversar com uma pessoa que já sabe onde achar esses registros. Vai ser muito melhor, muito mais rápido para você achar o que você precisa. Nós podemos também... Nós conseguimos continuar adiante. Aqui, por exemplo, o Justin só tinha uma data de nascimento. Agora, com isso,
estamos esperando conseguir continuar essa pesquisa e provar através dos meios adequados se tudo que nós sabemos sobre eles é verdadeiro. Então, ajudei o meu amigo Justin a descobrir de onde veio a família, saber detalhes da sua família que ele jamais poderia imaginar. E das minhas descobertas, vocês querem ver como é que ficou a minha pesquisa versus a dele? Mas antes disso, eu queria fazer uma mensagem comercial sobre essa farinha. Vocês sabem do que é que eu estou falando aqui? Alguém quer saber? Alguém se lembra aqui nos anos 40, nos Estados Unidos? Isso aqui era uma propaganda dos anos 40 que reflete a história que a margarina não era típica nessa época. E depois ela começou a ser usada como uma manteiga artificial pela indústria de laticínios. E ela passou pela legislação e havia algumas Na verdade, houve uma proibição de vender margarina que fosse colorida. Então, esse pacote era... você podia fazer a sua própria margarina em casa. Então, a minha descoberta, que é parte aqui da minha família, que vieram de Minsk, é outra dessas descobertas que acontece quando a gente não está acontecendo. Nesse caso, eu estava pesquisando a minha família Solk, e eu fui ver se eu tinha deixado para trás alguém ou alguma coisa. E eu vi uma nova coleção de registros. E aqui está o nome do meu bisavô listado como um presidiário na penitenciária de Leavenworth. E eu vi que ele estava listado com o nome do seu irmão. Então, eu vi que eles foram presos no mesmo dia. E vi que o número deles era sequencial. Então, Leavenworth, em Kansas, eu quase fiquei maluca. Eu vi que como é que o meu bisavô e o irmão dele foram parar na penitenciária de Leavenworth. E aí eu peguei os arquivos nacionais de Leavenworth e procurei. E, bom, eu só saí do meu sofá para pegar no correio o que esses cartórios mandaram para mim. E o que eu descobri através do Google foi o seguinte: muitas das minhas respostas vêm através desses artigos de jornal. E aqui eu encontrei um que dizia que eles violaram a lei com relação à venda de margarina. Eu pensei, o quê? Então, vocês agora sabem que eu não sabia na época o que é violar a lei com relação à venda de margarina. Eu não sabia, agora eu sei. E eu descobri que eles foram para a prisão por causa disso. E eu, claro, comecei a rir. Eu tenho ancestrais que foram para a prisão. E por quê? Por vender margarina fora da lei. Então, não foi a primeira vez, na verdade, que eles foram pegos. A primeira vez foi em 1902, quando já estava uma cidade em Nova Jersey. E foi porque ele estava novamente... E o caso novamente, um outro caso que apareceu em 89. E aqui alguma informação que eu pude encontrar. Então, os registros de Leavenworth me deram informações impressionantes dessa minha parte da família. Eu consegui achar essas fotos na penitenciária do meu bisavô e do irmão dele, com o número de registro deles, de presidiários, e encontrei aqui o meu bisavô e a infração que mostrou que ele foi preso 3 vezes por essa infração. Então, aqui é uma história de família que eu vi, e agora eu sei que a ausência do pai aqui e essa fisionomia tão apreensiva da minha bisavó é que, vendo pelas idades das crianças, eu vi que eles foram presos quando as crianças ainda eram bem jovens.
Então, a história, na verdade, não deve ter sido nada divertida na época. E aqui mostra que, pelos nossos filhos, por favor, eu peço que vocês comecem a fazer um trabalho honroso. E qual foi a resposta? O seu filho, o seu marido está indo falando que a prisão de Leavenworth não é um spa. Ela pedia para ele ser bem tratado lá por causa das crianças e tudo. E o que eles fizeram enquanto o pai estava fora mostra que a minha... Você tem que entender que nós não tínhamos ideia. Não era só não era só um fantasma. Nós nem tínhamos razão para descobrir que havia um fantasma. Então, se a gente não pesquisar com mais cuidado, eu não teria feito essas descobertas. Primeiro, o choque que foi de saber que o meu bisavô e o irmão estiveram presos por vender margarina falsificada dizendo que era manteiga. Então, eu não conseguia nem me mexer no sofá, ainda me lembro disso. E nesses registros de Leavenworth, eu consegui descobrir em vários desses sites aqui. E, novamente, nós vimos isso no... Outras coisas que eu achei através do Google e outros que eu consegui através de cartas e coisas que me foram enviadas pelo correio de outros cartórios. Então, eu consegui abrir, olhem agora a genealogia, todos os irmãos e cunhados da família estiveram presos. Aqui em amarelo estão os dois que eu já falei, e aqui acrescentado a essa árvore, vocês veem esses outros. E você pode dizer, bom, eles estavam trapaceando, eles não eram as mesmas descobertas. Quando eu descobri o Jacob e o Lewis, em 2011, eu tive que buscar o que eu conseguia. E em setembro de 2012, eu peguei em um site, eu vi um artigo que eu nunca tinha visto antes. Encontrei aqui em Chicago. Eu já tinha visto esse nome antes. E eu vi que esses irmãos conseguiram muito mais atenção do que meu bisavô e irmão. Então, será que uns ficaram com ciúme dos outros? Então, aqui vamos ler. Eu encontrei que aqui fala que um comerciante de leite tinha sido preso por causa desse caso de vender margarina falsificada como manteiga. Em Pittsburgh, com o Jacob e o Lewis Suki, e eu vi outras conexões na investigação. Então, todos esses nomes que estão aparecendo aqui no artigo do jornal estavam relacionados. Então, aqui temos 4 dos 5 dessa parte da família. E esse Max aqui podia ter sido todos ex-presidiários e disseram que a operação deles estava operando em Detroit, Chicago e Pittsburgh. E estavam aumentando, ou seja, eles tinham uma organização em grande escala. Como é que eu não tinha percebido antes que aquela pessoa que eu estava buscando em Chicago antes era quem eu estava buscando aqui agora? Então, novamente, um aviso que nós temos que cruzar os registros e, às vezes, a gente não acha as coisas que a gente está buscando. E isso, ou seja, você só acha as coisas, você só busca as coisas que você sabe onde elas estão. Mas, ao ter que explicar esse crime, ele deu a desculpa de que eu fui preso por ter ajudado o meu irmão, que fazia margarina na minha propriedade, que foi enviado para mim de Detroit pelo Max Goodman. E outra coisa que eu descobri é que aqui, por esse documento, nós vemos que elogiando os agentes que foram capazes de fazer
essa prisão e eles reclamando de uma conspiração que as autoridades locais estavam, na verdade, impondo sobre eles. Então, eu vi que quando a proibição começou 10 anos mais tarde, a proibição de venda de álcool, 10 anos mais tarde, que começou nos Estados Unidos, ele foi encarregado de cuidar disso também. Eu estou tão animada. Vocês vão ter tantas descobertas. Tem coisas incríveis enterradas em sua árvore que vocês precisam descobrir. E descobertas como a que eu tive com relação ao contrabando da falsificação de margarina vão, enfim, trazer experiências para vocês como eu tive. Obrigada.